Bate forte a claquete, que eu quero é podcast. Bate forte a claquete, que eu quero é podcast. A voz da comunidade. Está começando mais um episódio do podcast A Voz da Comunidade. Eu sou Igor Torres, quilombola, comunicador, e estou aqui hoje com Marta Noleto, Tainan Malta e Ivan Artes. O episódio de hoje tem como foco a promoção da igualdade de oportunidades para todas as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Nós somos diversos e esse é o momento de conhecermos um pouco mais sobre aqueles que estão diariamente transformando e compartilhando suas estratégias. É um prazer ter vocês aqui, gente. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com pessoas como vocês, que são inspiradoras não só para mim, mas para todas as pessoas de Cavalcante e região. Ai, gente, obrigada. Agradeço eu pela oportunidade de estar aqui e falar. Como eu sou uma entidade pré-histórica, né? Sou uma das primeiras pessoas trans da comunidade Calunga aqui da região. É isso. Só pra mostrar minha imagem aqui, não deixar meu legado acabar, né? Porque eu acho que a vida, assim, o que eu aprendi até hoje, a existência do meu ser, ela não vai acabar enquanto existir o meu legado no meu descendente. Então é isso que eu quero dizer, tipo assim, um dia lá pra frente as pessoas nem podem lembrar de mim, sabe? Os que vierem depois de mim. Só de meu legado existir, do que eu passei aqui, já vai estar chique. Promover direitos que abram portas para eles também. Com certeza, Marta. Toda a sua história e a sua luta inspira pessoas aqui e fora também. Agora, Tainan, se apresente. Eu sou Tainan, sou artista visual e modelista de roupas. Eu acho muito importante ter pessoas assim, tipo, igual eu que sou daqui de Cavalcante, fazer esses tipos de cursos, igual eu fiz do Senai, que abre muito a minha mente em relação à área, né, de modelista, de artes, porque me trouxe, além de eu aprender muitas técnicas, me mostrou muito empreendedorismo, que é muito importante nessa área. E é muito importante ter pessoas pretas na moda e na arte, porque essa representatividade é muito importante, porque é uma área mais padrão, que o padrão é o branco, né? Assim, então, agora que tá tendo uma quebra de que as revistas, a área da moda e da arte está incluindo essas pessoas, porque a gente é lindo, né, gente? Então tem que ter essa representatividade dentro da moda e da arte. E também tá no lugar de você escolher a roupa, né? De você produzir, não ser só o fetiche da moda, que tem com corpos pretos e afins, de a gente ser o modelo, né? Com certeza. E tá no lugar de você ser estilista também, eu acho chique, sabe? É uma quebra de padrões, com certeza. Você vê pouco estilista negro famoso, né? Você vê modelo, porque é o fetiche, a beleza nossa, nosso corpo é o fetiche, e eu, né? Na minha infância, assim, eu via poucas marcas que faziam esse tipo de trabalho, né? Então, tipo, tive poucas referências. Então, ao decorrer, né, dos estudos, eu me deparei com uma marca chamada Meninos Rei, que é dois estilistas negros da Bahia, onde eles reaproveitam tecidos e tecidos africanos, provavelmente tecidos que iria pro lixo, né? Então falei, nossa, eu quero muito estar nesse meio de estar com reaproveitamento de tecidos, de materiais, porque eu acho que a gente tem que pensar também numa sustentabilidade, não só pensar na moda inclusiva, mas também pensar na sustentabilidade dos materiais que envolve, né, cada peça e produto. Tô nervosa. Eu amo. E vale mencionar que Tainan é o estilista, né? O stylist, é assim que fala, gente. Desse projeto. Então, várias pessoas aqui estarão usando Tainan Malta. Eu amo. E aí, puxando esse lado da moda também, Marta, o que você acha das referências? Porque Marta também é uma mulher modelo, né? Então, nas horas vagas, ela posa para revistas e tá sempre aí à frente representando a moda quilombola
quais são as suas referências? Você também teve referência? Você acha que no futuro você possa ser essa referência para muitas pessoas? Eu acho que assim, não falando só como pessoa negra, né, mas como uma pessoa também de povoados étnicos, assim. Quando tem a gente na moda, né, eles sempre colocam a gente muito estereotipado, muito fetichizado, assim. Um exemplo, uma pessoa indígena, né, tem um Noah, que eu esqueço o sobrenome dele, que foi pra fora agora, assim. De fato, a representatividade e tal, mas sempre procuram a gente somente por isso, né, como se fosse uma cota, assim, a mais, uma obrigação deles fazer. Eu acho que assim, agora que o mercado da moda tá incluindo nossos corpos e tal, mas que isso vai levar um tempo pra mudar, né? Tá mudando aos poucos. É isso, a gente se inserir. Eu acho que a gente, além de se inserir, também procurar, né, fazer o que a gente sempre fez, estudar para crescer e estar nesses lugares de poder. Um exemplo como estilista também, não só como modelo, né? Não só como o corpo, o manequim ali que vai ser usado para aquela moda, sabe? Para aquilo. Então, eu acho que assim, a moda tá mudando, tentando encaixar pra ganhar dinheiro, né, gente? Porque a moda também é sobre a gente tentar sobreviver no mundo, né? É uma forma de você ganhar dinheiro. Usar, você continua vendendo o seu corpo, enfim. Então, eu tô procurando meios assim, ultimamente e tal, que não vai me desgastar tanto, sabe? Quanto a moda, assim, quando eu pouso e tal. Eu sempre falo do meu desconforto, sabe? Se alguma foto me desfaria, no meu caso, com uma mulher trans, assim, tudo. Mas é isso, assim. A fetichização rola nos nossos corpos quando preferem a gente, quando escolhem a gente por essa questão, né, de você ser especificamente aquilo, tudo, uma pessoa negra, enfim, trans, né, que rola muito também. Mas vai quebrando aos poucos, assim. Começa com essa fetichização pra depois normalizar, às vezes, sei lá, sabe? Então, com o tempo vai mudar. Ou até mesmo pra tampar uma brecha, preencher uma vaga, uma cota, e aí chama aquela pessoa pra... Aí você vê que tem 5 brancos numa capa e uma mulher negra, quando é mais, né? Quando é pequenininha, assim, igual muitos posters de faculdade tem, você vê um monte de branco lá sorrindo, estourando champanhe não, no caso, tinta assim na cara, que passa na faculdade, tá, mulher negra bem pequenininha, assim, na foto de propaganda. Sim. E falando em moda, a arte também é uma das nossas formas de sobrevivência, né? E aí agora eu queria escutar um pouco mais do nosso artista aqui presente, arte educador, Ivan. Se apresenta para as pessoas que estão nos ouvindo. Meu nome é Ivan, acho que é isso, você apresentou resumidamente. Eu vejo a arte como essa possibilidade criativa, meio que como vocês falaram também, né, da gente sobreviver, né, assim, não só como, enfim, forma de canalizar criativamente, né, inquietações ou questões, mas também de ter esse retorno financeiro, né, de se fazer valer nesse mundo do capital. Fico bem feliz pelo convite, achei ótimo, assim, essa roda chique, esse movimento todo, né, que eu acho que é muito sobre o que vocês falaram, assim, né, de representatividade e reconhecimento, né, então vocês, as senhoras, assim, todas, cada uma com seu pioneirismo, né, assim, sua história e tal, eu acho muito, muito potente, né, essa juventude toda do território, inclusive, alçando tantos lugares importantes, né, e que até então são ocupados por brancos, né, hegemonicamente, o homem branco e, enfim, os padrões. Então, eu acho que a arte é um lugar em que isso é muito possível, né. Eu vejo que pra mim não foi como uma alternativa, né? Foi a única via possível, assim, de me entender também, por exemplo, saindo de um ambiente em que era um escritório, que também era... É isso, né? Essa figura paterna que depois passa por um patrão e que é um padre também, que em última instância é Deus e que rege tudo, mas que é essa estrutura patriarcal, né? Assim, eu acho que não dá para esquecer isso em se falando, né, de identidades dissidentes e tudo isso que a gente está conversando também sobre diversidade, mas eu não conseguia me ver ali dentro daquela estrutura mais. Então, desde então eu tenho
Tenho tentado, tenho feito ações nesse sentido, assim, a criação com artesanato é uma delas, né, e atuar com a infância também eu acho que é uma possibilidade muito urgente, assim. Pra mim eu tenho como urgente, olha assim, nossa, é um compromisso, sabe, assim, de olhar que outras gerações vão ser essas, assim, né, e o que a gente já tá vendo que esse mundo já deu e já tinha que ter sucumbido, né, assim, e plantar mesmo, porque passou, assim, em todos os termos, eu acho, né, assim, ecológicos, socioambientais, econômicos também, então, assim, que outras formas de vida são possíveis, né, que outras formas de se relacionar, de se organizar, de criar, de produzir, de monetizar também, né, por que não? Então, eu acredito nisso, assim, na arte como para vocês também, né? Eu percebo que de alguma forma, essa nossa possibilidade de viver plenamente, né? De buscar essa plenitude do seu ser, né? De ver aquilo também como uma continuidade ali, né, da sua sensibilidade, do que você consegue captar, de que você traz também, assim, né, trabalho, por exemplo, de vocês, do seu também, tá, que eu acho incrível, né, de trazer isso, assim, essas referências todas que são ancestrais, inclusive, né, mas flertando com o agora, né, o contemporâneo, e sem também barreiras, né? Então eu faço moda, eu faço isso, faço aquilo. Então, tipo, na minha trajetória eu tive muito esse contato com os materiais do Cerrado. Isso pra mim, assim, despertou muita coisa. E também dessa necessidade da preservação também, né? Mas como é que a gente se reaproxima de um material mais orgânico, de outras, sabe, menos plástico, ou as materialidades, né? E aí comecei essa investigação com os brinquedos, faço algumas coisas nesse sentido, né, mesclando outras técnicas também. Aí o tingimento natural, que aí eu pesquiso também entre as mulheres daqui, né, que tem todo esse saber da fiação e tal. E aí na produção também, de alguma forma, eu me envolvo nisso, assim, de pensar, né, a arte também como uma forma de economia criativa. Né, o quanto se movimenta nisso, o quanto que a gente foi estrangulado, por exemplo, em 4 anos de um governo em que o Ministério da Cultura foi extinto, né, e aí de repente você é invisibilizado de novo, fala, não, essa galera toda não existe, mas foi todos vários segmentos, na verdade, que sofreram esses impactos, né, e aí de repente agora a gente tem de novo, né, graças a muita luta, algum alívio e, de novo, investimentos nisso, né? A gente tem editais, fomento, enfim, que é algo muito necessário, né? Que é algo que você tem que ter um apoio do Estado, assim, né? Fortalecendo essas cadeias e entendendo essas pessoas também como fundamentais para a manutenção das culturas, de modos de viver, de existências múltiplas, né? Então acho que a arte está muito relacionada com isso, com outros modos de vida que a gente também tem criado e sonha criar, assim. Isso, com certeza, é uma estratégia também de sobrevivência, né? E aí a gente, essa questão do apoio que você trouxe no episódio anterior, os participantes comentaram sobre essa falta de apoio, né? E o quanto a gente precisa se conhecer enquanto comunidade, até para apoiar uns aos outros também. Porque muitas vezes a gente está preso ao machismo, aos preconceitos da sociedade, porque sim, existem LGBTs machistas e muitas vezes a gente acaba não tendo a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, criativas. Nós somos pessoas maravilhosas. Todos os LGBTs, olha só quantas histórias incríveis de pessoas criativas. E todos nós, muitas vezes, vamos para esse lado da arte justamente porque é um lugar que nos acolhe, é um lugar que a gente consegue criar, é um lugar que a gente consegue se reinventar. Então, por falar nisso, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Tainan é meu amigo de infância, né? A gente meio que passou por esse processo de autodescoberta juntos. Então a gente veio, Tainan, o Wallace, que também participou do episódio anterior, a gente se conhece há muitos anos e a gente sempre foi essa rede de apoio um para os outros, né? E é muito importante também que a gente possa, a partir daqui, desse projeto, ser rede de apoio para outras pessoas também que estão chegando, que a gente está conhecendo a partir de agora, que a gente possa abrir nossos horizontes, né, para conhecer outras pessoas.
Porque isso é fundamental e isso a gente teve quando a gente foi criança. A gente sempre se certeza. apoiou e até hoje, né? Nos dias de hoje. Então eu acho que esse apoio desde a infância, como eu coloquei aqui, ele é importante para que a gente possa alcançar nossos sonhos livres e autênticos. E você, Tainan, como artista, quilombola, estilista, com suas peças inspiradoras, né, em referências africanas e quilombolas, como você trouxe, essa liberdade que a gente sempre teve, assim, desde criança, de estar no teatro, de estar costurando para as roupas do carnaval, de estar com muita purpurina, assim. Você acha que toda essa liberdade de fazer e ser o que você sempre quis e foi, alimenta e alimentou sua criatividade nos dias de hoje? Com certeza, isso alimentou muito a minha criatividade. Porque através de referências, né, como né, a gente trazer a referência de pessoas que estão ao nosso lado mesmo, né? Porque eu não via essa referência, por exemplo, nas publicidades, nas capas de revistas. Então, por isso que eu trouxe essa referência de pessoas, por exemplo. Eu já pintei pessoas da minha família, né, de pessoas... A vivência do quilombo e também do dia a dia das pessoas pretas, porque eu não sentia essa necessidade de... Eu não via em lugar nenhum. Agora que tá mais caminhando para, né, para dar visibilidade para essas pessoas que lá atrás não tinha. Então eu acho que isso me ajudou muito, o teatro, os carnavais, as fantasias que a gente fazia, né, quando a gente era criança, isso me ajudou porque me impulsionou a querer mais e trazer isso como um empreendedorismo mesmo. Então isso é muito importante, ter apoio de pessoas assim, que faz esse tipo de trabalho, porque alguém lá atrás na minha infância me ajudou a ter essa construção e mergulhar mesmo nesse trabalho, que é da representatividade negra e LGBT+, né? E é muito importante esse apoio, ainda mais na fase da infância, porque com isso eu tive oportunidade de me abrir mais, porque hoje em dia, tipo assim, falar que era artista nessa época, as pessoas também falavam que não era uma coisa boa, não era visto como, não é ser um médico, não é ser um advogado. Então, tipo assim, tem um preconceito aí também, né, da sociedade nisso. Então eu quebrei todos esses paradigmas e segui com a caminhada. E isso até reforça a tese que não luta individual, né? Porque pra você exatamente. criança, você ter tido o apoio de alguém de alguma forma, sabe? Às vezes alguém na televisão abriu o caminho de alguma forma pra você, sabe? Tá ali, reforça que a nossa luta não é individual. Não é igual eu individual. falei. O que eu tô Porque fazendo pra mim agora, tá aqui abriu o caminho hoje, pra alguém na frente, né? houve várias outras pessoas ali atrás com que me ajudou a desenvolver, né? Porque pra ser artista tem que ter uma saúde mental também, porque senão você enlouquece, né? Então eu acho que isso é muito importante. Não sei se é bem o contrário, né? Assim, a arte vem como essa terapia mesmo. Como essa terapia, exatamente. Esse lugar de encontro, de conforto, né? Mas isso que você tá falando, eu acho que é muito fundamental. Por isso que eu acho que da infância, assim, dessa potência das referências, né? De abrir a visão para outros universos possíveis, porque muitas vezes a gente tá restrito, né? Ou tá restrito à casa, ou à escola, ou aqueles ambientes, e que em geral são mais ou menos conservadores, né? Então quando a gente tem acesso ao contato com outras pessoas, que eu também, assim, tipo, vou lembrar de algumas que foram decisivas, assim, né? Imagina as coisas da vida. Os pais também é muito importante, os pais, os amigos. Também. Porque os meus pais me aceitaram, né, tipo, e me apoiaram para me desenvolver a minha arte e também a minha sexualidade também. Uhum. Mas não foi todo mundo, né, que teve. Não, mais comum, inclusive, é que não seja. Então, por isso que eu acho que, assim, esses ambientes, e de novo através da arte, de alguma forma, esses ambientes que se criam de acolhimento, né, para outras famílias possíveis, para outras relações que sejam
desse conforto, dessa acolhida mesmo, né? E entre pares, né? Então, assim, então as pessoas vão criar juntas, se encontram para criar ou para fazer coisas juntas, né? Assim, pensar projeto, pensar realizações mesmo, né? Então, eu acho isso muito, muito fundamental. Essa atuação, né? Que desde cedo a gente veja isso como possibilidade, né? A arte, a criatividade. Porque é isso, a gente está sendo substituído, né? E as funções corriqueiras é o que vai sobrar. As pessoas que forem substituídas por robô. Então, assim, tem que se pensar como é que vai ser. As pessoas não são descartáveis, né? Elas foram produzidas para serem produtivas. Exato. Mas a gente é criativo antes de tudo. Né? Então... Aí vem um resgatamento, né? Exatamente. De tudo isso. Botar essa... E agora a gente, enquanto agora também crescida, né? Trazer à tona também essa infância criativa. Porque quando você, por exemplo, coloca pessoas, né? LGBTs e pessoas pretas nesse meio. Por exemplo, eu fiz um desfile no dia 11 de novembro, onde eu incluí várias pessoas, né? Tipo, a comunidade para desfilar as peças. Então, e tipo assim, e ver que as pessoas ficaram maravilhadas, né? Pelo convite de estar, porque elas se sentiram representadas, assim, de certa forma, né? De receber esse convite para estar ali desfilando, onde teria várias pessoas assistindo. Então isso é muito importante, porque não só são peças ali que vão ser usadas, que vão ser, né? Ou uma arte que vai ficar na parede. Eu acho que é um resgatamento da ancestralidade que vem, né? Que isso é muito importante. São pessoas, são histórias, né? Muito. Crescer no cerrado, rodeado de paisagens exuberantes, acho que tudo isso e ter esse apoio desde criança é fundamental. E aí, falando um pouco mais de cerrado, da adolescência, da infância, eu queria que o Ivan contasse um pouco mais, porque ele desenvolve jogos para crianças, né? E oficinas, e tudo isso eu acredito que é muito importante, porque você trazer uma tinta do cerrado, de uma árvore do cerrado, e desde da infância ensinar para a criança a importância daquilo para a preservação e conservação do cerrado. Ivan, fala pra gente um pouco mais sobre as suas peças, fiquei curioso para saber. Eu acho que vem de uma forma assim de juntar uma coisa e outra, né? Assim, então, se é uma coisa que me incomoda a ponto de falar assim, gente, tá, e aí, o que a gente vai fazer? Tá, o mundo tá essa merda hoje, tipo, tá, não dá pra continuar como tá, né? E aí resgatar um pouco isso, né, assim, da infância. A grande verdade é assim, que esse trabalho com a infância começou como um resgate muito pessoal. E é massa que costura essa conversa, né, de infâncias LGBT, infâncias dissidentes, as crianças viadas que não vivem plenamente a infância, né, ou tipo, vão passar por N situações e muitas vezes eu lembro eu mesmo, não era uma criança que estava com outras crianças. Porque eu não ia poder estar brincando com o que eu gostaria, ou não sei o que, ou se eu tava brincando de casinha com a minha irmã, é porque ele ia ser arquiteto, ou ele vai ser designer, vai fazer alguma coisa. Então, tipo, tinha um porquê pra não se aceitar que aquilo de uma besteira como essa, assim. Ter brincadeira de criança, brincadeira de menino, de menina. E aí, então quando eu paro pra pensar, eu lembro de uma infância em que esse momento do brincar, ele era cerceado da proibição, da preocupação com o que eu posso e o que eu não posso fazer, se eu tô dando pinta, né? Isso vai sendo formulado na cabeça da gente de uma forma muito complexa, assim, né? Mas de uma forma muito direta também. Então, tipo, não gesticula assim, ou fala desse jeito, ou não. Então, quando eu me dou conta disso, eu falo, poxa, acho que eu tenho que entrar em contato com a minha própria criança. E aí toda vez, inclusive, que eu tô dando uns bugzinhos, assim, uns leves surtos, eu lembro de que alguma coisa já me disse que eu preciso estar em contato com as crianças. Que é uma forma de me reconectar também, sabe? Com esse lugar menos traumado mesmo, eu acho, sabe? A gente é adulto tudo cheio das cicatrizes, das feridas abertas ainda, de dores, isso, aquilo, outro. E a infância, não é que não seja, né? Mas a gente elas estão ali abertas ainda, né? Tipo, com
com essa sede de saber, de descobrir, de experimentar, de descobrir. E aí nisso eu comecei a pensar isso, né? Essas propostas de jogos, de coisas assim que trouxessem um pouco disso tudo, assim, tanto esse contato com uma materialidade mais orgânica, que trouxesse também essa referência do cerrado, essa necessidade, né, da preservação, essa visibilidade para pessoas, porque algumas eu pego, outras não, então são povos extrativistas do cerrado, que tem uma outra relação também com o meio ambiente em que elas vivem, né, que é de conservação, porque ela tira dali o seu sustento, né, tudo muito mais integrado. Então, isso eu transformo de alguma forma nesses jogos, né? E eu acredito muito nesse poder da materialidade mesmo, assim, sabe? Enquanto... Eu fico pensando assim que o jogo funciona meio como um portal, sabe? Às vezes intergeracional, às vezes. Tipo, como brincadeiras que eram dos avós, ou que... Os primeiros que eu fiz, por exemplo, eram da minha própria infância. Eu fui lembrando jogos que eu gostava e coisas assim, e do que eu tava vivendo ali. Então, tipo, eu lembro que eu fiz o jogo de pega-varetas, por exemplo. Tem um de pega-varetas que eu faço com estojo de buriti e as varetinhas de taboca tingidas com corantes naturais. Mas isso veio de um momento que eu tava lá em Teresina, junto com uma senhora que é fiandeira. E ela, como é que você fez isso? Isso aqui dá, pega uma taboquinha, aí elas faz o palitinho, aí depende da sua habilidade, mas pode ficar mais ou menos esculpido. E aí eu botava uma quenga de coco ou alguma coisinha embaixo para girar, para fazer o fio. E aí eu fiquei olhando aquilo e as primeiras que eu fiz foi toda esculpidinha as varetas e fiz esse jogo de pega-varetas. E eu adorava isso na infância, era um negócio assim, que tipo, sabe, de concentração, de você ficar... Então foi surgindo no meio desse resgate, assim, de uma coisa muito pessoal, mas de uma coisa ou outra que eu acho que é urgente também, que é esse resgate do brincar, né, assim, desses momentos, entre adultos inclusive, né. E eu falo isso pra eu me lembrar, porque eu também não sou essa pessoa. E quantas vezes a gente não vê, quando vê tá tomando a cerveja na praça ou gastando lombra com qualquer outra coisa que podia ser mais divertido ou estimular outras habilidades, né, assim, cognitivas, enfim. Acho muito desse momento, né? O brinquedo instala um momento ali que é abre esse espaço-tempo da brincadeira que é muito próprio, né? Então a gente dá uma desconectada. Então muito isso também da gente o tempo todo, né? Muito virtual, as crianças também, né? Já nascem ali, tcharará, só nos dedinhos. E eu acho que é isso, um momento de reconexão, né? E a reconexão nesse sentido bem amplo, entre as pessoas, entre os seres, entre o meio ambiente, entre os nossos hábitos, entre nossas vivências, assim. É isso, amigo. Muito bonito o seu trabalho. Daqui a pouco eu vou te perguntar um pouco mais de onde as pessoas podem comprar, Massa. também adquirir esse produto, né? E agora, entrando em outro assunto, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Mas aqui, conversando, a gente está meio que saturado também de falar um pouco sobre essas questões. Eu acho que a gente precisa começar a trazer também referências, a começar a falar de pessoas que são referências para nós e para também pessoas trans. Então, nós temos hoje pessoas trans, ainda é muito pouco, a gente sabe, mas hoje nós temos pessoas em espaços de poder, como Erika Hilton, tem a Duda também, né? 2 deputadas. Eu queria que a Marta falasse um pouco mais sobre referências de mulheres que ela acredita, que ela se identifica, e contasse um pouco mais sobre ela pra gente. Então, quando eu falo de representação, é possível não falar de Erika Hilton, né? Também na arte, um exemplo a música, o que me inspirou muito, o que me deu apoio na fase da minha transição, que eu ouvia muito era Lineker. Lineker não é um estilo de música, assim, que foge à risca do que... Não, ela foge, assim, um pouco. Ela é MPB, um pouco de blues, né? Mas, assim... Tem um álbum dela que é bem colorido, assim, na capa, que é muito emocional. Pra mim, ela falava de disforia e dos sentimentos que ela tinha contra as pessoas sendo uma pessoa trans, sem citar que era uma pessoa trans.
Então, quando eu falo de representatividade, assim, pelo que eu passei, o que me ajudou a me desenvolver, assim, de grandes personas, né, Lineker, realmente, assim, construiu a minha transexualidade por muito tempo. Tem uma música dela que eu ouço, assim, que até hoje me lembra, assim, do porquê que eu tô lutando e tal. Foi no momento em que minha avó faleceu de Covid. Aí que eu falei, eu vou me assumir. Não tem como, né? Que é tipo, amar é pra se corrigir, não perder a paz, estrela da manhã. Daí pra frente, minha vida andou, assim, não tem como não falar de representatividade pra mim, eu, Marta, na minha transição, sem falar de Lineker, né? Sem contar de outras pessoas que não são tão figuras públicas, assim, artistas, assim, dentro da minha transição, né? Por quanto mais, assim, hoje eu tenho perdido certo contato, Rafael Luiz foi uma das pessoas que me direcionou a transicionar, assim, a impor a minha transgeneridade pra sociedade, né? Entender como é ser uma pessoa trans, entender outra, e a partir dali eu consegui também ver o que eu posso fazer sendo uma pessoa assim, dentro da minha limitação pessoal e tal, mas que eu possa também garantir para que os outros que venham depois de mim tenham caminhos abertos, assim, sabe? Eu, de fato, assim, eu acho que a minha luta, assim, por quanto mais às vezes eu me feche, sabe, pela causa, por vários motivos, né? Às vezes saúde mental. Igual você falou, às vezes é uma coisa que fica tão saturada que você quer um tempo. Então, mesmo que dentro da nossa individualidade, eu acho que na nossa luta nunca vai ser individual. A única coisa que eu, com esse tempo todo, venho aprendendo pra cá, e que eu posso dizer é isso. Então, o máximo que eu posso fazer é estudar, trabalhar e conseguir emprego. E eu vou me sair da estatística, sabe? Não vou estar na prostituição, vou estar estudando, eu vou crescer, eu vou trabalhar. Ai, É isso mesmo. Ai, emocionado, né, gente? Eu fico com uma fala tão linda dessa. Sim. E é isso. Até perdi o... E por falar, peraí. E por falar em inspiração, a gente não pode ir voltando mais uma vez na nossa infância, né? Eu lembro que pra mim Tainan foi uma inspiração. Eu lembro que ele me apresentou na escola, a primeira vez que eu me identifiquei como artista mesmo, porque naquela época a gente escutava pop, a gente não se identificava com os artistas assim que a gente via na TV. E aí um dia Tainan trouxe pra mim uma música acho que era Lady Gaga, que a gente dançava na escola. E eu vi aquela mulher rebelde, descabelada, eu falava, nossa, que mulher, que vontade de também poder bater um cabelo, de poder me jogar na vida. E pra mim você é uma inspiração, amigo. Ai, você que é. E aí, trazendo a questão da Lady Gaga, de outros artistas, tem algum artista que também te Sim, inspirou além da nesse Lady processo? Gaga, porque eu queria saber o que aquela mulher tava falando. Então, aí ao decorrer disso eu traduzi as letras e tipo assim, a Lady Gaga me ajudou muito nessa questão da minha sexualidade, porque foi uma artista que ela foi além do tempo dela, né? E também a Beyoncé me ajudou muito também na questão de gênero, porque ela mergulha realmente, ela consegue trazer, né, essa representatividade, né, da música negra, né, nas suas letras, em todo show, né, que ela faz. Então, tipo, a Lady Gaga e a Beyoncé foram, tipo assim, duas artistas da minha vida que me ajudaram muito. Desde a infância até nos dias de hoje, assim. referências, né? Referências. E você, Ivan, também tem alguma referência, assim, não só internacional, nacional também, que te motivou de alguma forma a ser? Menina, eu era um pouquinho mais velho, né? Mas na minha época, a Britney era tipo assim, o auge. Ela foi. Mas depois era isso, tinha um negócio meio assim, o pop proibido, tinha um negócio que não, eu gostava, mas não, então meio complexo. Mas em termos de artista, eu não sei, eu acho que
a se pensar, mas sempre tive muitas pessoas próximas, assim, que pra mim foram referências, assim, né? Também no meio artístico, mas que é essa coisa mais imediata, né? Que a gente pensa enquanto também rede de apoio de alguém que você vê ali, se espelha, né? E você fala, caramba, isso é possível, essa pessoa tá aí, tá fazendo. Nem eu comentei contigo, né? Porque eu morava em São Paulo, né? Sabe? Eu nasci em Minas, morei um tempo em São Paulo, depois mudei pra Teresina de Goiás. Não era a ideia mudar, né? Mas fui ficando. E aí, às vezes, quando eu achava que tava, não sei, o povo tá me olhando demais, né? E eu lembrava de Danilo, que eu conheci lá. Eu falei, não, essa bicha aqui já sambou de salto nesse asfalto. Então, é muito importante isso, né? Essas pessoas que vêm antes e a gente também sempre lembrar e saudar isso, porque foram pavimentando mesmo o caminho, né? Pra gente tá e existir e ser como, né? Então é sempre pra frente, bora a gente ter e se fortalecer. Mas as referências cotidianas eu acho que são sempre muito fundamentais, né? Assim, quem são os nossos, onde a gente se espelha, onde a gente com quem se identifica também. Acho que é bem isso também, né? Mas tem muito, das artes tem um monte. Eu amo. Você colocou um ponto muito bom de trazer essas pessoas do nosso dia a dia como referência. E eu trouxe isso pra minha estética de arte, que é captar o cotidiano de pessoas, cotidiano, ou trazer elas como uma rainha, né? Que nem eu já pintei a Dona Dainda, já pintei a Dona Fiota, que são mestres, né, de saberes quilombolas. Então acho assim que é muito importante trazer esse resgate de pessoas assim, né, que tá aqui, que a gente vê, que são pessoas reais. É isso. E quando a gente fala de infância, de adolescência, também tem um episódio que a gente viveu juntos, né, que foi uma festa que a gente organizou, né, Tânia? A gente organizou uma festa. De Halloween. Era um Halloween. E eu falei, gente, é Halloween, mas eu vou de drag queen. E aí eu fui. Quebrou muitos padrões. Me montei e eu lembro que naquele dia eu era bem novinho, né? Assim, acho que tinha uns 15 anos no máximo, 14, 13. E eu lembro que quando eu desci do carro, de unha, cabelão, vestido, uma bota bem aqui. Uma peruca loira. De prancha. As pessoas, elas olhavam tanto, assim, e eu falei... As pessoas não olhavam pra mim tanto, e nesse dia as pessoas passaram a olhar pra mim. As pessoas começaram a enxergar a coragem dentro de mim. E foi ali que realmente eu me joguei. A partir dali eu entendi a minha importância, não só para as pessoas que estavam na festa, mas para a cidade mesmo, porque eu via isso na TV, eu via essa questão da drag queen, né? Comecei a pesquisar para eu entender um pouco mais, mas não entendia também a importância disso. E aí foi ali naquela festa, a gente foi junto, era uma festa que tinha uma premiação, né? Sim, tinha uma caixa de bombom pra melhor artista. Eu só não ganhei porque fizeram. Mas você não ganhou, né? Eu não ganhei, não. Eu tava lá em cima, todo mundo batia palma. Mas de certa forma isso foi muito importante pra você, né? Se posicionar. E a Natália, que trabalha lá com você, ela foi de princesa. E aí nós dois, era Halloween. Ficaram no páreo. Aí nós dois ficamos no pódio. Aí um amigo meu atentando e tal, vou dar aí deu pra ela caixa, mas tudo bem. Ali eu me dei uma respirada assim e comecei a olhar mais pra mim, entender realmente o que eu gostava, quem eu era, né? E tudo isso é muito importante, assim, esse processo de autoaceitação e de descoberta também, né? E aí trazendo esse lado mais de descoberta, da arte, da cultura também, eu queria ouvir mais de você, Ivan. Conta pra gente, as pessoas que estão ouvindo lá em casa, lá de suas casas, como que elas podem conhecer todos esses artesanatos que vocês vendem na Casa do Artesão de Cavalcante. E eu queria saber um pouco mais como a Casa do Artesão, ela apoia artistas LGBTs. Alguma mulher não? Bom, tem umas mulheres, enfim. Mas é mais nesse sentido das pessoas que estiverem ouvindo, se quiserem
procurar para expor? Claro, claro, claro. É um espaço que é super aberto, né? Assim, então por isso que eu acho que nunca tinha pensado nesse recorte, mas que ele existe, inclusive porque eu tô lá também, enfim. Mas a gente está aberto para quem vier, né? Eu acho que o único pré-requisito de fato é ser morador de Cavalcante, moradora, que esteja aqui no território, querendo, disposto a criar e a contribuir com o coletivo, né? Porque o espaço físico em si, a casa é recente, né? Tem menos de 3 anos, mas ela é gerida por uma associação que tem mais de 10, assim, 12 anos, a Associação de Artesãos de Cavalcante. E aí que tem a própria Béia, né? Que vocês citaram, outras figuras assim que foram bem importantes nessa história. E lutaram até conseguir, né, esse espaço, que era uma demanda já antiga para ter a comercialização dessa produção artesanal do município, que é riquíssima, né? Então quando abriu, aí todo mundo falou, nossa, onde que isso tudo tava? E tava na casa das pessoas, aí quando acontecia uma festa, quando acontecia uma feira, mas aí também acontecia chuva, também tinha sol, então as adversidades disso, né? Ou seja, de uma cidade que tem essa vocação turística e tinha uma demanda óbvia que não estava sendo suprida, né? E que aí no momento em que se abre esse espaço, você consegue ter geração de renda para hoje mais de 40 pessoas, 40 famílias de alguma forma, né? Que são as artesãs da cidade, das comunidades quilombolas, rurais e tal, chegantes, nativos, pessoas que nasceram aqui. Então tem uma diversidade muito grande. Eu tenho bastante orgulho de estar lá e ver o trabalho coletivo, assim, como que a gente tem mantido esse espaço e dos resultados, né, que tem vindo através disso. O retorno também dos turistas é sempre muito positivo, né, de ver. E também é meio todo tem essa conversa, né, sobre o que eu estava falando, assim, desse contato com o cerrado. Tem muito artesanato lá com materiais naturais ou peças tradicionais, enfim. Então é muito rico. Eu acho que é uma possibilidade muito massa, assim, de se ter um retorno financeiro através do que se faz, né? E muitas vezes, estando em casa, tem a realidade de muitas pessoas lá que são mães e aí não conseguem ou teriam mais dificuldade de ter um emprego fora ou buscar um outro meio. A gente sabendo também que Cavalcante tem as suas limitações, assim, né, em termos de geração de renda, de emprego. Então, o artesanato acaba sendo uma alternativa viável, né? O que a gente tem mostrado é isso. Falar, olha, é viável, não é só coisa de hippie, né? O povo lá até... Não é. Né? Tem até meio aversão a isso. Mas é justamente o contrário. Lá é muito bem embasado e tudo que tem relação com o território, com as coisas daqui, com esse diálogo com a comunidade, né? Então eu tenho peças lá, tem uma diversidade de produtos muito grande. E agora, por exemplo, esse ano, no final do ano passado, a gente conseguiu esse reconhecimento como ponto de cultura. Então, salvo engano, é o primeiro espaço físico que tem, né, tem esse reconhecimento em Cavalcante, né, aqui na cidade. E tem uma relevância muito grande, né, para um lugar que tem uma carência de equipamentos públicos para lazer, para diversão, assim, que seja, né? Assim, a gente tem, obviamente, uma natureza muito exuberante, tem acesso a rios, o cerrado muito próximo, mas falta isso, né? Em termos de olhar político público para essas carências. E aí lá tem se tornado esse lugar, e não só de comercialização, mas também de transmissão de saberes. Então a gente tem feito oficinas, né, com as próprias artesãs, elas transmitindo, ensinando, fazendo essas pontes, para que cada vez mais a gente tenha esse interesse e essa manutenção, né? Temos feito show também, então a ideia é que se torne cada vez mais um espaço multicultural, né? Que a gente consiga receber várias atividades e abraçando a comunidade, assim. Para você que está em casa e quiser conhecer a Casa do Artesão de Cavalcante, conhecer o trabalho de mais de 43 talentosos artesãos e artesãs, a Casa do Artesão está localizada na entrada da cidade, ali no Trevo,
bem próximo da Feira Coberta Educate, da nossa cidade. Tem o arroba, né? Se quiser seguir lá, dá pra ver também, Casa do Artesão de Cavalcante. Não tem um D, Casa Artesão Cavalcante. Entendeu? Não, mas tá um trabalho muito massa que a gente tem feito lá também, né? De mídia, de registrar, de divulgar tudo isso que acontece, né? E por falar nessa falta de apoio, eu acredito que tudo isso acaba implicando, né, nessas questões, porque se a gente não tem apoio, a gente não consegue se fortalecer, não consegue seguir esses sonhos. E aí essa questão que você trouxe da Casa do Artesão, de ser também esse espaço de oficinas, de passar esses saberes para outras pessoas é muito importante. Sim. E aí eu queria ouvir de você, Marta, como você se sente em relação à falta da inclusão da comunidade, da nossa comunidade na nossa cidade. Queria ouvir, na verdade, todos vocês. Que iniciativas que vocês acreditam que seriam interessantes para que a gente pudesse ter mais visibilidade, não só em Cavalcante, mas na região? Ele citou a Casa do Artesão como esse espaço que as pessoas elas têm essa rede de apoio, né, que elas podem ali transmitir seus saberes. Mas eu acredito que também na cidade a gente precisa mais desse apoio, desse acolhimento, e eu queria ouvir de vocês. Que iniciativas vocês acreditam que seriam importantes? Pô, talvez uma parada gay, a gente nunca teve uma parada gay. Mas já estamos no caminho, né? Já estamos fazendo um podcast LGBT, Vozes da Comunidade. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, por dar vozes para essas pessoas tá falando, né, sobre as suas realidades mesmo. E tipo, uma parada gay seria tudo, porque seria uma quebra, né? Uma quebra de padrões, né? Tradicional que a cidade tem. Então acho que... E também trabalhar a inclusão, né? Em todos os aspectos. Quando fala-se de inclusão, pra mim, não tem como não falar não só. A gente tem um podcast sobre pessoas LGBTs, né? Mas entender que pessoas LGBTs negras estão em outro patamar de pessoas LGBTs brancas e cisnormativas, né? Heteronormativas também, enfim, pessoalmente. Então, quando eu penso assim, questões de inclusão, eu penso de fato assim, a gente está ocupando cargos de superioridade também. E eu digo na cidade, sabe? Depois de sei lá quantos anos que Cavalcante tem, a cidade assim, da época da escravidão, vamos assim dizer isso, agora tem um prefeito que é quilombola. Que é uma cidade de 90%, 80% constituída por pessoas negras, uma parte delas quilombolas. Sabe? Quando eu digo o exemplo da Casa do Artesão, assim, muito tempo você via muitas pessoas que não eram nativas daqui, eu acho que grande parte ainda seja. Então acho que o lance é a gente que é da comunidade, assim, a gente que é minoria de fato, se empoderar em questão institucional mesmo, sabe? Se enriquecer não só de conhecimento, mas também se formar, também procurar crescer socialmente para ocupar esses espaços, assim, porque sempre vai ser um caminho aberto para essas pessoas brancas, pessoas héteros, cis, sabe? É meio caminho andado, 75% não é meio, do caminho andado 80% para eles. Então o que a gente tem que fazer? Sabe, a gente tem que procurar se formar. É dolorido a gente sair de casa às vezes e tudo. É dolorido você crescer do zero, mas é importante, sabe? E nem sempre é do zero, igual eu falei. É importante a gente que vem de lá de trás para agora e de agora para frente abrir caminho, buscar direito para que nós, os nossos futuros, né, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos descendentes, nossos amigos no futuro, pessoas que a gente nem conhece, vão ser ajudadas por oportunidades que a gente abriu agora. Eu mesma, na faculdade, eu sempre venho trazendo a questão quilombola, indígena, de povos étnicos no geral, né? Venho alertando os nossos sobre bolsas quando abrem, e ir atrás na faculdade sobre os nossos direitos, sabe? Não se limita, às vezes, ao meu primo, minha família que tá lá. Eu, de fato, vou atrás de todos os meus colegas, sabe? Independente da minha relação com eles. Mas para entender e priorizar a nossa necessidade como povoado étnico no Brasil. Uau! Eu acho que é sobre isso, né? E o que as duas falam, vocês falam assim de educação, formação, como
essa possibilidade de fugir às estatísticas, de sair das ruas, de buscar outras não, né? Buscar o que é de direito, que foi apartado, né? O que até hoje não se teve reparações, né, nesse sentido. Então, isso que Marta traz também, né, eu acho assim, dessa relevância é muito mais do que representatividade, né, é de se colocar no lugar. Você tem agora um prefeito quilombola e agora a perspectiva de vir um Instituto Federal para cá. Então, acho que quando a gente fala de inclusão, a educação é uma ferramenta, sem dúvida. Por mais que, né, se a gente for abrir esse debate, tem mil outras problemáticas e questões também, mas não deixa de ser um caminho. Tainá abriu falando também do curso, da formação, então de você ter capacitação técnica, de você ter possibilidade também de se manter no seu território, né? Porque se aqui você já tem determinadas dificuldades, imagina saindo daqui, né? Assim, que é a realidade, na verdade, de muitos que se formaram, que fizeram, que foram para a cidade grande, e aí, enfim, né? Vão passar por outras dificuldades, adversidades, abusos, situações que poderiam ser evitadas, né? Então, é massa como tudo se conversa, né? Porque não deixa de ter isso, assim, a inclusão também é através da geração de renda, né? Então você tem tem a educação, mas também pensar assim, através dessa formação eu consigo essa manutenção, né? Consigo viver, ter meu sustento e me manter. Sim, tanto com o próprio podcast, né? Os nossos produtores, uma parte da galera são pessoas daqui que saíram, se formaram. Exato. E com esse conhecimento vieram através disso fazer este, por exemplo. Então, eu acho interessante, assim, a gente de fato se crescer socialmente. Infelizmente é dolorido, né? O capitalismo faz isso. Mas felizmente a gente já nasceu no mundo capitalista, no mundo homofóbico, no mundo binário, assim dizer. Então, já que a gente já tá aqui, né? Infelizmente vamos sofrer isso, então vamos tentar pelo menos o mínimo ter estabilidade pela nossa saúde mental mesmo também, sabe? Pra prover não só a gente, mas os que estão em torno também. Nossa, e o mínimo não, amiga. Na abundância pra gente, sabe? Mas, né, mais que o mínimo. A gente pautar pelo mínimo não dá mais, né? A gente quer tudo que a gente pode. Nos tirado, né? Exatamente. A retomada. Marta, que bom que você trouxe essa questão da equipe. Esse projeto é um projeto que foi aprovado na Paulo Gustavo, né? E que a gente conseguiu reunir uma equipe de pessoas LGBTQIAPN+, então toda a equipe LGBT, grande parte, né, a maioria da equipe LGBT, as pessoas que escreveram o projeto, as pessoas que estão, os apresentadores, os convidados. Então acredito que essas são formas da gente realmente buscar estratégias de se fortalecer, né, de se unir mais enquanto comunidade. E esse foi o nosso podcast, A Voz da Comunidade. Sigam as nossas redes sociais, @A Voz da Comunidade, @Calunga Comunicações, @Igor Torres. @Calunga com K, né? Porque o meu quilombo é Calunga com K. @Tainá Oficial. O meu é Nave Artes e vão contrário, ponto. Vamos fazer essa parte de novo? Ficou feia. Não, meu filho, tá ótimo. Hoje o Carol com K. Isso ficou muito bom. Já peguei esse Oficial. É isso, acabou! Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura.